Doutor, o que você acha? Eu gosto de esfregar meu chebil em outros chebios. Ai, diacho. Minha filha, vai esfregar esse chebil aí numa aroeira, no chão, pega um caco de teia. Esfregar o chebil em outro chebil. Ai, fazer sabão pra lá. Tem uma fábrica, é? Sabão. Tu é doido. Não é casada não, é? Não pode dizer que não é, não pode. Tu não é chebil. Saboeira medonha. Deixa eu falar. Tem vaga não? Tiver uma barra de sabão dessa aí, tu é doido. Já a caixa todinha.